Boa noite, família Faros, boa tarde ou bom dia. Não sei o horário que você está assistindo esse podcast, mas que alegria estar com vocês em mais um momento de mesa como esse. Esse é um momento muito especial. Nós estamos hoje com um convidado muito ilustre, que eu já vou apresentá-lo. Mas coloque aí nos comentários quem você acha que é. E por agora, eu vou apresentar os meus auxiliares, os meus co-apresentadores. À minha esquerda eu tenho ele aqui, Antônio Carlos de Jesus. E aí, gente? Seja bem-vindo novamente aí ao podcast da Faros. Sim, e eu também tenho aqui ao meu lado. Talvez você não esteja reconhecendo ela. Talvez você não saiba quem ela é. Mas sim, ela é a Rose, galera. Uhul! Sou eu, pessoal. De visual novo, especialmente para o podcast. Então deixa um like em homenagem a esse cabelo. Deixa um comentário o que você achou. Uma dica para a próxima mudança. E é isso, pessoal. Agora eu vou passar para a apresentação dele, do nosso convidado. Preciso confessar que a gente estava numa conversa bem boa aqui antes de começar o podcast, um tempo muito bom de mesa, então aproveite esse tempo que a gente vai ter agora, essa horinha que a gente vai ter de podcast. E ele, gente, ele é uma pessoa sensacional, estou até sem palavras para apresentá-lo. Sou amigo, fala assim, é meu amigo, pronto. Sim, um grande amigo da gente, alguém Isso. que incentivou muito a gente, esteve aqui quando a gente começou, no local onde a gente está hoje, um grande incentivador, um remanescente, alguém que rodou esse Brasil, todos os lugares desse Brasil conhecem a ele. E eu quero apresentar o pastor Carlinhos. Por favor, chame ele de Carlinhos, não de Carlos, de Alberto. Excelentíssimo. Pastor Carlinhos! Opa, sou eu, é nóis. Boa noite, obrigado pelo convite. Eu estou feliz de estar aqui. Eu já disse isso agora há pouco no culto e quero dizer para vocês que para mim é alegria estar com vocês sempre. Eu tenho prazer de curtir a vida com vocês aqui. Amém. Ai, gente, que legal. Então, para começar, pastor Carlinhos, eu acho que seria interessante o senhor falar com a gente, para o pessoal conhecer também como começou a conversão do senhor, o contexto de família, como foi esse início? Na verdade, a minha família, nós viemos do Rio de Janeiro, no final dos anos 70, para Barueri. E no finalzinho dos anos 70, nós conhecemos um trabalho chamado A Cadeia da Prece. Era um nome dado pela Igreja do Evangelho Quadrangular na época para os trabalhos missionários e tinha 2 missionários da Cadeia da Prece em Barueri, fazendo encontros aos domingos à tarde. E nesse encontro eles cantavam músicas, corinhos na época, né? E liam a palavra de Deus, ensinavam, pregavam a palavra de Deus e no final eles tinham a oração da fé, que orava pelos enfermos, expulsava demônios. E minha família se converteu nesse movimento, né? A Cadeia da Prece. E logo depois, com o tempo, nós fomos convidados para conhecer Jesus mais de perto, e aí teve o batismo nas águas. Minha família eu me batizei no primeira turma de batismo na época, né? Em 78, se eu não me engano, em setembro de 78. E logo depois foi nos ensinada a questão da oração, culto de oração, depois veio a Santa Ceia, e todas essas atribuições do comportamento cristão, né? A questão da escola dominical. Então a gente foi se desenvolvendo, foi crescendo nesse universo, né? E nessa caminhada a gente começou a entender que era uma igreja, que não era só um movimento Cadeia da Prece, mas era uma igreja já formada e que nós estávamos dentro de um ministério. Mas esse movimento era na rua ou era tipo no templo mesmo? Não existia templo. Na realidade, a igreja ela começou num terreno, primeiro no Engenho Novo, um período muito curto no bairro do Engenho Novo, em Barueri. Depois ele foi lá para perto da minha casa, lá na Avenida São Paulo, ali perto onde tem o Parque Municipal de Barueri. E depois disso, quando já estava tendo movimento, já estava havendo muitas conversões, muita gente se convertendo, e vinha gente de todos os lugares dessa região aqui de Pirapora, Parnaíba, Itapevi. Então, todas as pessoas se concentravam naquele lugar. E foi quando nós alugamos outro terreno, que é lá onde está a igreja da Vila Barros, né, aquela primeira obra, né, aquela primeira construção. E lá que a coisa tomou forma mesmo, porque aí nós compramos o terreno, construímos o templo, e a igreja cresceu e está no que está até hoje. Né? Mas, assim, muito
muito envolvimento, muita experiência, muito trabalho, muito se conhecer, né? Tanto que os irmãos dessa geração, a gente é como se fosse uma família. Esses dias eu encontrei uma pessoa e falei assim, a gente só não morou no mesmo quintal, mas a gente tem as mesmas coisas em comum, né? A gente tem uma canção de um poeta aí, Paulo Nazaré, que diz assim, que eu me conheço mais olhando para você. Então era assim, a nossa geração, a gente crescia se relacionando. Aí, desculpa perguntar, assim, quantos anos você tinha, assim, nesse Eu momento tinha... da conversão? Em 79, eu estava com 14 anos, 14, 15 anos. 13, 14, 15 anos. Né? Era um gatinho. Sem dúvida nenhuma. E ali no início, antes de começar, né, a gente estava falando até a respeito do tempo, né, dessa vivência do Senhor no Evangelho, nessa caminhada toda, e como o Senhor foi se atualizando, né, tipo assim, como o Senhor vê hoje, tipo, a igreja, e como era antes, né, mais ou menos essa minha pergunta, tipo, como foi essa adaptação para agora? O Senhor estava contando para a gente. É muito difícil de comparar, eu vou te dizer por quê, porque não só a igreja, mas a sociedade nossa não tinha recurso nenhum. Tanto que eu lembro que nós tínhamos a nossa caminhada cristã, nossos cultos, nossos encontros, culto terça-feira de oração, culto nas casas, o culto no domingo e tal. E um certo dia eu lembro que o pastor Orides me chamou à parte e falou assim, Carlinhos, tem um seminário não, um instituto teológico lá no Instituto Bíblico em São Paulo, era o único no Brasil, quer dizer, vinha gente do Brasil todo para estudar nesse Instituto Bíblico, lá na Olavo Bilac. E ele falou assim, eu gostaria que você fizesse esse seminário de 3 anos lá, tal, mas você vai sair de lá e vai se formar pastor e não sei o quê. Então, todas as coisas, mas a ideia dele, eu acho que era justamente amadurecer a questão da minha fé, no conhecimento da palavra, essas coisas. Sim. Então, não dá para a gente comparar um pouco os momentos ou as experiências, porque você vai comparar uma geração que não tinha nada com uma geração hoje que tem tudo. Por exemplo, livros aqui, você tem o livro físico, mas você tem o livro no celular, você tem o YouTube, você tem, dentro de um assunto, você tem várias informações. Nós não tínhamos nada. Então, o que a gente aprendia mesmo? Era orar, era o culto, cantar, bater palma, era expulsar demônio, e assim, e ao monte, contando, ao monte, muitas vezes. Quando a igreja cresceu muito, os jovens, a conversão dos jovens era muito algo quase que instantâneo. A pessoa ia no culto e a gente já abraçava, já chamava para oração, criava-se aquele desejo por orar, e vamos para o monte, então ia aquele monte de gente para o monte, né? Redundante, né? Mas era assim, então as comparações, hoje, por exemplo, se você chamar, pelo menos é o que eu tenho visto, né? Não sei se eu estou vendo errado, mas quando eu vejo os jovens planejando, tem que ter alguma coisa especial para que ela se motive aí. A minha geração, não, a minha geração, a gente apenas queria estar junto e queria viver isso, né? Viver a oração, viver o partir do pão, né? Um exemplo claro, culto de ano novo, né? A gente passava o culto na igreja, fazia amigo secreto na igreja. Então, imagina um amigo secreto com quase 200 pessoas. Não terminava nunca. Não terminava nunca. Aí, quando terminava, aí você tinha lá a ceia do Senhor. Depois da ceia do Senhor, tinha oração, tinha pregação. Depois que terminava tudo isso, aí você falava, não, vai para casa. Não, a gente ia para algum lugar para ficar todo mundo junto. Então, a gente atravessava a noite igual um zumbi. Demais. Mas estava lá. E no outro dia, se fosse do sábado para o domingo, por exemplo, todo mundo estava na escola dominical, domingo, 8 horas da manhã. Então, as comparações, elas não cabem. É muito, muito diferente, Antônio Carlos. Demais. Sim. E eu fiquei pensando nesse sentido que o senhor falou, que antes não tinha nada e agora tem tudo. Mas, de certa forma, esse tudo não atrapalha um pouco também? Porque assim, tem tudo muito fácil, está tudo muito aqui na sua mão. Eu acredito que tem a ver com... não a necessidade do ter, mas o porquê ter. Por exemplo, quando eu comecei a tocar violão, né? Eu lembro que eu comecei a trabalhar, eu era criança, naquela época as crianças trabalhavam cedo, né? Então, você começava muito cedo a trabalhar. Hoje não, hoje o cara começa a trabalhar efetivamente com 21 anos de idade, né? 20, 21 anos, porque
Às vezes o cara está com 18, 19 anos, ele é jovem aprendiz. Sim. A minha geração é uma geração que, com 13 anos, 14 anos mais ou menos, a gente já tinha começado a trabalhar. E aí eu lembro que eu comecei a trabalhar e meu primeiro salário foi comprar, sabe o que, um violão. Mas por que eu tinha um violão? Porque a igreja tinha uma necessidade de ter alguém. E eu nem sabia tocar. Na época, o irmão Carlinhos, que agora é pastor lá da igreja quadrangular do Pindorama, ele veio de Carapicuíba com violão, então ele inspirou a gente a tocar junto e crescer junto. Então a gente tinha as coisas por necessidade. Hoje não, hoje tem as coisas porque eu tenho a utilidade, tudo que a gente tinha, a gente queria investir no culto. Então, não era só desejo, era qualquer coisa que a gente fazia era em prol do culto, do benefício do culto. Um microfone desse aqui era uma coisa inviável, né? Um microfone sem fio. Quando veio o primeiro microfone sem fio, foi uma coisa extraordinária. Então, parece engraçado, mas hoje você compra na esquina, bem dizer, um microfone assim. Então, os momentos eram diferentes e os porquês eram diferentes, né? Por que a minha geração orava? Por que a geração de vocês oram hoje? O que vocês... qual que é a motivação da oração de vocês hoje? Qual que era a nossa motivação? Entendeu? Então, era muito diferente. Era uma geração que a gente tinha muita preocupação em ser, não só em ter, né? Então, a gente amava Jesus, a gente servia Jesus, é o mesmo. Eu não estou aqui colocando em xeque a fé dessa geração, mas eu vejo que o nosso desejo de estar junto, a nossa comunhão, é que fazia de nós pessoas melhores. E a gente não se juntava por motivações que não fossem sentir Jesus de verdade. Até porque o que hoje a geração de hoje vive é muito fruto da geração de vocês, Sim, né? sim. Tipo assim, o tanto que buscava, o tanto que orava para que jovens se convertessem, para que continuasse esse crescimento do evangelho, né, no Brasil. Uma vez eu vi um pastor amigo falando uma coisa que talvez a minha geração errou na formação da geração posterior. Mas eu não penso assim, eu penso assim que são só momentos diferentes. Sim. São só etapas diferentes. Épocas, E né? que eu, por exemplo, fazendo parte de uma outra geração, de repente eu tenho que estar atento a eu não ficar desconformado, né? Fora da forma dessa geração. É lógico que existe um conflito de geração, mas esse conflito de geração ele acaba quando Jesus entra na conversa. Quando Jesus entra na conversa, a gente fica tudo igual. Entendeu? Acho que o maior problema das palavras de conflito é que não estão falando do mesmo Jesus. Quando você coloca Jesus na conversa, tudo faz equaliza e fica perfeito. Falando assim a respeito do Senhor, de você, né? Não pode falar senhor, né? Quando você falou senhor, eu já olhei para o céu. Falei, Falando a respeito de você, assim, olhando a gente se conheceu há anos anteriores, assim, né? E a gente percebendo essa constância que hoje acho que o maior problema hoje da nossa geração é a inconstância. E eu acho que isso tem muito a ver com a falta de paternidade, com a falta de continuidade daquilo que a gente faz. Então, hoje, na nossa geração, no nosso tempo, às vezes a gente está sempre correndo atrás de um movimento, a gente está sempre correndo atrás de alguma coisa. Então, tipo assim, por exemplo, eu lembro de quando eu me converti também, né? Tipo assim, para orar, a gente não precisava de nada, a gente não precisava de banda, a gente não precisava motivação de nenhuma, fundo, né? de pad, né? A gente precisava de pad, a gente precisava de teclado. Sim. Não, a gente precisava do tempo. É agora que a gente vai orar? Então é agora que a gente vai orar. É agora que a gente vai buscar os dons do Espírito. É agora que a gente vai buscar... Então, a nossa preocupação era tocar a Deus. E não somente ser tocado, né? Era tipo, Deus, eu quero te buscar. Essa inversão que é interessante. Nós desejávamos experimentar Deus. O que acontecia não importava. O que importava era que nós desejávamos. Acho que esse desejo pelo divino, por experimentar, assim, era comum. Vou dar um exemplo para vocês. Uma certa vez a gente, na igreja,
colocamos como objetivo um estudo sobre o Espírito Santo, porque a gente se reunia nos cultos de orações, só que assim, estamos orando para quem? Quem é o Senhor desse culto? E aí nós percebemos assim, que o Espírito Santo, que é Deus, que era a pessoa que merecia a nossa atenção nos cultos. Então, assim, a gente ia orar, mas antes de orar, a gente tinha um estudo sobre o Espírito Santo. O pastor Carlos Loureiro, que ministrava nós ministrávamos louvores, e ele louvores específicos sobre o Espírito Santo. Não o Espírito Santo me dá, mas era assim, de adoração, invocação, desejo da presença do Espírito Santo. E ele ministrava sobre os dons do Espírito, quem é o Espírito Santo, como ele se comporta, tal, essas coisas. E depois a gente tinha um tempo de oração. E num desses cultos, em alguns desses cultos era comum acontecer coisas sobrenaturais. Então imagina assim, um monte de gente, não só jovens, adultos na época também, você está assim, você de repente, o pastor falando aqui, de repente uma visão acontecia que várias pessoas viam. E isso passava a ser testemunhal. Uhum. E isso, o que acontecia? A gente falava isso na igreja, quando era na outra reunião de terça-feira, a igreja estava cheia, porque a igreja queria ter experiência. Os nossos desejos era ter experiência. Sim. Na oração, no louvor, na comunhão, na ceia do pão. A ceia do Senhor, para você ter ideia, hoje assim, semana que vem, culto de Santa Ceia, ok. Culto de Santa Ceia, todo mundo vem, tal. Eu vou falar de mim. Na semana que antecipava a ceia, eu me guardava com zelo para não pecar. Eu nem pensar direito, eu pensava. Eu não posso porque é a ceia do Senhor. Quando eu pegava o pão e o suco de uva, o vinho, era algo assim. Sim. 6 horas da tarde, terminava o culto, 6h30, aí você tomava o vinho, você fala assim, eu não preciso nem jantar hoje, porque eu tomei a ceia do Senhor. Assim, aquilo te enchia. Então, a motivação, é isso que eu estou falando, a motivação, a experiência de você estar com o corpo de Cristo aqui na mão, com o sangue de Jesus aqui, e aquele corpo, aquele sangue, trazer sentido para o seu físico, para a sua alma, para o seu espírito, para a sua comunhão. Então, as motivações e os desejos de experiência eram muito, muito eficazes no nosso crescimento, né? Acho que essa palavra é essa, eficaz. Eficaz. Sim. E a gente tem visto assim que nesse tempo muitos jovens, essa geração hoje, tipo assim, nosso tempo tem se levantado para buscar mais a Deus, tem se levantado para causar esse impacto, esse avivamento, essa transformação, assim, voltando aos valores, né? Voltando Sim. ao início. A gente tem visto a nossa geração realmente se render e tentar voltar ao primeiro amor, às primeiras obras de Cristo, Sim. a entender completamente Sim. aquilo que Deus está fazendo. Então, existe hoje no nosso tempo também, graças a Deus, né? A gente tem visto e participado disso, desse novo tempo tal, sobre as nossas vidas. Mas, assim, para nós é muito importante olhar para trás e ver como tudo começou. Por exemplo, nós hoje, a gente olha e fala assim, parece que hoje, agora que algo novo está acontecendo, por exemplo, que as igrejas movimentos estão se reunindo nas praças, nas ruas. Não, mas isso já começou muito lá atrás. Já aconteceu. Muito lá atrás. Esses dias eu estava ouvindo um podcast, e aí eles estavam conversando lá, e aí um falou assim para ele, falou, nossa, mas hoje, por exemplo, não há nenhum pastor, por exemplo, igual o pastor Lucinho, do tanto de almas que ele já ganhou. Sim. E o cara falou, não, vamos olhar lá atrás. Tipo assim, quando começou a Igreja Renascer com... Sim. Ai, como que é o nome dele? O Estevão Hernandes. Com o Estevão Hernandes, e aí tinha o cara lá da banda Resgate. Sim. Banda Resgate, várias... Resgate, Cats Barneia. Cats Barneia. Não, e outra, olha só, o passado para você, para mim é recente, foi os anos 90 aqui. Sim. E antes dos anos 90, aconteceu os anos 80, os anos Sim. 70. A gente, quando chega no nosso tempo, a gente acha que aquilo que a gente está vivendo é novo e que isso nunca foi visto antes. Mas, na verdade, aquilo que a gente está vivendo hoje são frutos daqueles que semearam lá atrás. A Isadora pregou recentemente a respeito disso, né? Sobre plantar, semear, para que as próximas gerações possam colher. Sim. Então, hoje, o que a gente está vivendo, a cama que nós estamos deitando hoje, tudo que foi preparado hoje, a gente poder ter um louvor com bateria, como você estava falando, guitarra...
cara, alguém teve que bater o pé lá atrás e liberar Não, para que hoje a gente basta pudesse dizer ter. que por muitos anos, eu vou falar aí de 3, 4 anos, imagina um culto, mas assim, não era culto, era uma coisa quente, assim, 400 pessoas, 400, 500 pessoas dentro daquela igreja da Vila Barros, ali na rua Ivani Maria Paz, aquele primeiro prédio, não o prédio novo agora, o prédio antigo. 400, 500 pessoas dentro daquele prédio e o louvor sendo feito só no violão, 2 violão, um violão do lado, um violão do outro, e estava todo mundo cantando, e eu não sei como, mas tudo era inteligível, tudo se entendia, né? Então, tinha lá uma missionária Zezinha que cantava corinho, a pastora Josefa que cantava corinho, e assim, começava num tom, eu comentei isso aqui agora há pouco, começava num tom e cantava 50 minutos, várias músicas dentro daquele mesmo tom, um pupurri de música, assim, elas tinham uma memória, uma energia e tal, coisa. Sim. E quando terminava o louvor, a igreja estava... Entendeu? Era algo fora do natural. Hoje, se você chegar numa igreja e não tiver energia elétrica e não tiver onde plugar o violão, o músico não toca. Ah, não, tá faltando som. Ah, tá faltando teclado. Eu não consigo tocar sem o som do teclado, não consigo ministrar. Não, gente, não, é só você não ter nada que você vai saber o que você tem na mão. Entendeu? O Espírito Santo, ele dá essa habilidade para a gente, de do nada alguma coisa acontecer. Entendeu? Você pegar um grupo de jovens, entrar dentro de um trem, né? Na época não é o trem que tem hoje, né? Daquele trem que as portas ficavam abertas e a gente tinha que ficar se segurando tal, e tocando violão e falando de Jesus, mas sem aquele compromisso de levar a pessoa para a nossa igreja. Apenas falávamos de Jesus, entregávamos o folheto e tal, e cantava, aí trocava de vagão, ia até na Júlio Prestes, voltava, aí parava ali na praça, no centro de Barueri, subia lá, cantava de novo, pregava, e subia aquela rua toda. Quando chegava na igreja, estava todo mundo energia pura, entendeu? Então era muita coisa acontecendo e muita direção do Espírito Santo, porque não tinha nenhum famoso no meio, tinha gente, pessoas simples, não tinha nenhum rótulo, não tinha... nessa geração não tinha nenhum superstar. Hoje as igrejas se enchem porque você tem que ter uma marca, né? Ah, quem é fulano, quem é cicrano? Esse aqui é top, esse aqui não é tanto não, então vou nesse aqui que é top. Então, o superstar para a gente era o próprio Deus, era o Espírito Santo agindo. Isso era muito legal. Isso é muito sério, né? Porque essa geração, assim, vamos dizer, os novos convertidos, assim, eu me converti há 5 anos, né? 6 anos, né? Vai completar 6 anos. E eu no mundo, eu tinha muito aquele negócio de, por exemplo, banda de rock, tinha aquela banda, tinha aquele DJ que eu gostava e onde ele ia eu queria ir. Aí quando eu conhecia Jesus, eu falei, não, agora é aqui e tal, tudo mais. Só que aí a gente vê uma galera também que meio também agarra isso até no evangelho. Sim. Que igual o senhor está falando aí, às vezes vai lá, não, vou querer daquela igreja, porque aquela igreja está bombando mais, tem aquele pastor, tem aquela banda que é melhor e tudo mais. E isso às vezes pode ser até por esse processo, por ter vindo de um mundo que, vamos dizer, vangloria muito artistas e tudo mais. Tem sentido. Aí acaba levando essa cultura para dentro da igreja. Mas existe um outro lado, assim, eu acho legal que aí a Rose, ela está falando isso agora há pouco, ela viveu um tempo que ela, se ficasse num determinado lugar, ela morreria. Não existiria essa igreja aqui. Sim. Entendeu? Então, acho que esse intercâmbio, esse você conhecer, essa questão do experimentar lugares, pessoas, ou ver coisas prontas funcionando, acho muito legal. Mas eu sou muito favorável a que você tenha a sua própria experiência. Você crie suas próprias, desenvolva suas próprias necessidades. O que eu tenho aqui? Eu lembro, há 1 ano atrás, eu vim aqui e só tinha o Kleber tocando violão. E acho que tinha um irmão, acho que no baixo, se não me engano. Hoje, depois de 1 ano, eu cheguei aqui e tem uma banda, um grupo de louvor completo, totalmente dedicado à adoração. Quer dizer, olha que interessante. Sim. O que estava no coração do Kleber há 1 ano atrás, ele conseguiu passar para o coração de mais 4, 5 pessoas juntos que estão com ele no altar, ministrando louvor. Então, eu ainda lembro nitidamente daquela mensagem de Atos 2, né? Que eles repartiam o pão, eles
estavam sempre juntos, e o Espírito Santo que trazia as pessoas. O Espírito Santo, a comunhão deles era tão grande que as pessoas desejavam experimentar aquilo lá. Eu acho que as pessoas têm que olhar para nós e desejar estar com a gente, desejar participar com a gente. Eu quero conhecer outro ministério. É legal conhecer o intercâmbio, acho que é importante hoje no mundo globalizado, acho que é importante você conhecer tudo, para você ter a sua própria experiência. Exatamente. Talvez tipo assim, seja que pegue como uma inspiração para você fazer a sua parte de onde você está e tudo mais. Não para você ir lá e depois falar assim, não, onde eu estou é muito ruim, eu vou ficar aqui. Sim, esse é o que acontece hoje. Entendeu? Então, é legal você sair um pouco do seu aquário, né? Da zona de conforto. E dar uma volta, tal, mas saber que você tem um lugar onde você tem que se dedicar, que ali Deus vai realizar coisas com você, em você. Entendeu? E com você, né? E através de você. Aprender com os mais experientes, né? Eu sempre eu gosto muito disso, eu gosto muito de ouvir pessoas que já viveram as coisas, que já passaram por aquilo, porque eu sempre acho, tipo assim, que tem uma placa, né? Você vai falar, não, já passei por aí e não é legal. Na multidão de conselhos há sabedoria, diz a palavra, né? Então, acho que como você, quando vai buscar conselho, a ideia é que você procure conselho de alguém que tem uma experiência a mais que você, para que você tenha a sua experiência. Entendeu? Como é que você vai buscar experiência ou buscar conselho de alguém que não viveu nada, né? Porque existe um risco hoje, porque tem muita gente falando em nome de Jesus, mas que nunca experimentou nada de Jesus. E aí você tem que lembrar do próprio Jesus falando assim, nos últimos tempos, muitos virão em meu nome. Então estão usando o nome de Jesus, falando em nome de Jesus, profetizando em nome de Jesus. Só que Jesus fala assim, não tem nada a ver com isso aí, né? Então, acho que você sente, acho que no trato. Eu lembro no início da nossa conversão, tinha um pastor ali em Osasco, era a nossa sede regional na época, pastor Edmundo, um senhor bem velhinho e tal, e ele era o coordenador regional, o presidente regional da igreja, né? E encontro de jovens, você ia lá, então você sentava do lado dele assim, ou ele sentava perto de você, você ficava horas e horas assim, admirado de ver assim, a sabedoria, o carinho que ele tinha, ele falava passando a mão no seu rosto. Imagina um adolescente e um senhor de 80 anos fazendo carinho e falando assim, filho, olha, Jesus é bom, não sei o que tal. Hoje nós não vemos isso quase. A gente não vê essa admiração mútua. Antônio Carlos, o seu ministério ele só vai ser eficaz quando você começar a admirar ministérios que funcionem. Sim. Você olhar para pessoas que funcionam. Aquele ali já funcionou, então você ir lá e beber da fonte, entendeu? A fonte é boa. Às vezes eu vejo as pessoas perguntando assim, por que o pastor Ademar de Campos está há tanto tempo no ministério? Porque ele é uma fonte boa. Você para ouvir ele, às vezes ele está falando a mesma coisa que ele falava 30 anos atrás, mas você fica fascinado porque é a mesma coisa com uma experiência de um homem com mais de 60 anos de idade. Entendeu? Então, assim, a gente tem que buscar bons exemplos. Acho que o problema maior está sendo os exemplos. Porque você tem ideia, você tem um site chamado Fuxico Gospel. É verdade. Então alguma coisa está errada. Concorda comigo? Fuxico, O padrão fofoca, né? o padrão está errado. O padrão está errado porque a Igreja de Jesus, o Evangelho de Jesus, ele é um evangelho maduro. Ele é o Evangelho do Reino, ele é um evangelho de perdão, ele é um evangelho de trato, ele é um evangelho que ele agrega as pessoas, ele cura as pessoas, mesmo aquelas que não queiram, ele trata, ele olha, ele tem um olhar. Agora, quando você vê sites, quando você vê perfis, pessoas que só estão querendo pôr o dedo na ferida e torcer, sim. Tal, então acho que está faltando alguma coisa. Jesus, existiam alguns grupos que tiravam Jesus do sério, e eram justamente os religiosos. Então, hoje o que eu estou vendo é muito conhecimento, muita profundidade, só que falta um Jesus ali no meio. E é aquilo que eu falei no começo. Quando Jesus entra no assunto de fato, aí todas essas coisas caem, tudo nivela, tudo se acerta. Né? Sim.
E a gente falou dessa perspectiva da geração anterior, da geração de agora. Eu acho legal a gente abordar a geração que está por vir, sabe? A perspectiva do senhor, se é uma perspectiva mais positiva, da próxima geração, e também já falar dos conselhos para a próxima geração. Isadora, sempre vai ser positiva da minha parte, porque tudo que envolve o nome de Jesus, tudo que envolve a igreja de Jesus, eu acho que tem um porquê de Deus nisso aí. Eu acredito que essa geração que está vindo, que está surgindo, ela é uma geração que fala, ela é uma geração que se expressa. E se eles buscarem a direção de gente séria, modelos de pessoas sérias, porque existem muitos pregadores do evangelho sério, existe muita gente fazendo música séria, existe muita gente cultuando Deus de uma forma muito séria. Se eles buscarem esses conselhos ou buscarem esses modelos, estamos falando da igreja de 2020, 2030, 2040, né? Daqui a pouco. Talvez a linguagem seja diferente, talvez o comportamento seja diferente, mas se eles se basearem, devido aos erros que essa geração possa estar cometendo, eu estou sentindo que existe um grupo querendo coisa boa, querendo experiências boas, querendo oração, querendo... O foco já não é nem tanto a música, porque tem uma geração que passou que o foco era a música, tanto que o cara fazia um acorde ou cantava de um jeito diferente, ele já virava pastor. E às vezes ele não estava preparado para ser pastor. Uhum. Ele pode ser um bom cantor, um bom músico, mas ele não. Então, como essa geração provou os resultados de alguns erros, de alguns pecados cometidos aqui, eles falam assim: não, vamos arrumar a casa, vamos colocar a casa em ordem. Tem um exemplo na Bíblia que está lá em Crônicas, que é do rei Ezequias. Ezequias, quando ele assume o trono, ele está com 17 anos de idade. E ele olha para o templo, ele fala assim: eu preciso consertar o templo, preciso voltar, porque houve uma geração lá atrás que adorava Deus e Deus se manifestava, tal. O que ele faz? Ele chama os sacerdotes, faz uma proposta para os sacerdotes, chama os levitas têm uma proposta, eles limpam o templo, eles estabelecem a adoração, e quando tudo isso acontece, um menino de 17 anos governando, né, que todo mundo era inevitável, era não inconcebível, mas de repente para governar um reino deveria ser alguém mais maduro, né? Mas era um menino de 17 anos que tinha visto alguém experimentado Deus. Ele falou assim: então é nisso que eu vou focar. Então, se essa geração que está vindo quiser algo novo, busque pessoas que têm experiência com Deus. Que aí sim, eles vão ver que há necessidade de alguns concertos, de alguns ajustes, e com esses ajustes a glória de Deus vai manifestar para essa nova geração. Acho que o caminho é esse aí. É sempre o que a Rose disse: você ter uma visão para frente, mas não esquecer o passado, não. O nosso passado de glória, de poder, não pode ser jogado para fora. E quando eu falo de glória, eu não estou dizendo que não foi um passado de dificuldades, de erros, né? Mas eu estou falando que é um passado que norteou muita coisa do que se tem hoje. Nós estamos aqui resultado de tudo que foi feito lá atrás, dos jejuns, das orações, das escolas dominicais, né? Dos estudos da palavra mais profunda, da convivência, do repartir do pão, né? Do comer junto, do chorar junto, né? Da oração pelos enfermos, você orar e você sair, daqui a pouco você saber que aconteceu um milagre ali. Uau. E esse milagre no próximo culto ir lá e ser declarado, assim: olha, fulano foi na minha casa, orou e o milagre aconteceu. Então, essa geração que está chegando, acho que ela vai ter que pedir um pouco de socorro e falar assim: o que nós podemos fazer? Essa pergunta você fez. O que nós podemos fazer para ser melhores? Esse é o caminho.
Outro dia eu estava, acho que até compartilhei com o pessoal aqui, eu estava até, foi bem, no ano passado, isso foi no ano passado, até meio que olhando o que tinha acontecido aqui no Brasil com o decênio, né, que lotou os estádios aí, quase 200 mil pessoas, aí eu, durante aquilo ali, né, depois daquilo ali, aí eu fui ver mais sobre isso, né, sobre essa questão de avivamento, esses encontros, esses movimentos, tudo mais. Aí eu vi de o senhor estava falando aí do passado também, que teve muitos movimentos assim, e eu vi um em 78, num feriado de carnaval, Billy Graham estava no Maracanã, Sim. e 200 mil pessoas, Sim. tipo, em 78. Aí, cara, isso já estava acontecendo muito antes, tipo, isso não é agora. Em 80 nos anos 80, nós tínhamos um pregador na televisão que o mundo parava, o Brasil parava para assistir ele, Jim Swaggart, já ouviu falar, não? Já. Então, no sábado de manhã, crentes, não crentes, evangélicos, não evangélicos, paravam para assistir Jim Swaggart. E ele veio no Brasil, se eu não me engano, nos anos 80, 82, 83, não lembro agora o ano. E ele veio no Morumbi. Nós saímos daqui, fizemos caravana e fomos lá. Imagina o estádio Morumbi lotado e aquele palco lá no meio, ele longe, porque a gente estava acostumado a ver ele na televisão, mas você, no estádio, você só vê o corpinho do cara passando para lá e para cá. Sem os telões, Mas, né? Que hoje a gente não, os tem. telões, não tinha Sem os nada telões. disso. Você está entendendo? Mas só que era o seguinte, o estar ali era uma carga de como é que eu vou Uma dizer para você? transferência, né? É uma carga de poder tão grande que quando você voltava, as coisas aconteciam na sua igreja. Era uma palavra simples, um louvor bem feito, né, para os padrões da nossa época, um louvor bem feito, maravilhoso, tal, mas assim, tinha mais a ver, Antônio Carlos, talvez seja essa a resposta que eu posso dar para você, com o meu desejo de estar lá, do que com o que estava acontecendo lá. Exatamente. Entendeu? Então, assim, Jim Swaggart era uma bênção, era coisa, mas ele não era como é que se diz? Ele não era um superstar. Porque todo mundo queria estar lá, não por causa do Jim Swaggart, mas por causa da unção que estava sobre ele. Exatamente. Hoje não, hoje às vezes o cara não tem unção nenhuma, mas ele tem um nome, então as pessoas estão correndo atrás. Então, eu fico imaginando na minha cabeça, eu tenho uma mente muito... Eu fui leitor de gibi muito tempo, estava falando para eles. Então, eu tenho uma mente muito criativa. Então, eu vejo as pessoas como uma onda, sabe? Corre para lá, corre para cá, vamos atrás disso, a moda agora é essa. Ah, não, agora a moda é de outro jeito, vamos para lá, tal. Sendo que o problema é você olhar para dentro de você e saber assim, o que eu preciso? Acho que o que não é o que a minha geração precisa, mas o que eu preciso. Agora há pouco eu falei isso para vocês ali na pregação, que Jesus, ele veio de uma cidade da periferia, mas o jeito dele viver, o jeito dele tratar, causava sede nas pessoas. Então, era criar um comportamento em que nós, já que nós nos denominamos cristãos, a gente se pareça um pouquinho mais com Jesus, né? Ou então, ou se parecer mais com pessoas que queiram Jesus. Esse é o segredo. Então, deixa eu falar algo aqui, um pouquinho diferente do assunto aqui, mas pegando um gancho nessa situação de gerações, por exemplo, eu me lembro, logo quando eu me converti e tal, e às vezes eu ouvia, por exemplo, o pastor Eurides pregar, e ele falava, tipo assim, nossa, quando eu tinha 17 anos, eu já fazia isso, fazia aquilo, já ia expulsar demônio, já pregava no trem, já pregava, na praça, no Rio de pregava Janeiro, já né? no Rio de Janeiro, já pregava em igreja, já tinha aberto igreja e tal. E aí a gente olhava assim para aquilo que ele falava, caramba, o cara tinha a minha idade. E agora ele já fazia tudo isso e eu tô aqui comendo pão aqui, pedindo socorro o tempo todo, tô aqui vivendo isso. E aí, cara, hoje, quando chega no nosso tempo, a gente tem visto muitas pessoas novas, muitos jovens, se levantando para o pastoreio, se levantando para a liderança. Alguns... Não quero estender a julgamentos, mas assim, muitas pessoas novas se levantando para fazer isso. E aí hoje a gente escuta dos mais velhos assim, mas você é tão novo. Só que quando você começou, você Nós também era novos. novo. Eu com 14, 15 anos, eu já estava fazendo um monte de coisa, né? Eu com 19 anos, eu lembro até hoje, a gente estava na igreja do Engenho Novo, abrindo igreja lá com a minha mãe, e durante a semana orando nas casas, culto de família, expulsando demônio, aconselhando pessoas, né?
E não tinha nada a ver com título, não, tinha a necessidade, nós queríamos fazer. E outra, nós estávamos habilitados para fazer. A gente tinha muita convicção que a palavra que a gente lançava, ela tinha resultado. Então, talvez é onde a coisa pega. Então, a gente tinha habilidades por causa da oração, de uma vida intensa de oração, que a gente sentia, não, eu consigo fazer isso. Eu vou contar uma experiência, é até engraçado. Nós éramos... eu era auxiliar da minha mãe lá no Engenho Novo, não era pastor ainda, mas eu ajudava a minha mãe lá no Engenho Novo, e tinha uma galera comigo lá, que era o Alexandre, a Pauline, a Ângela, acho que não lembro se o Dênio, se era o Lubão que estava com a gente, era a banda que tocava na igreja, né? Uma igrejinha pequenininha, que tem até hoje lá na Rua Eneida, antiga Rua Eneida, agora é outro nome. E aí nós fomos fazer um culto numa casa, e eu ia pregar. E na hora que eu estava o culto lá, cantamos, não sei o que, tal, na hora que eu estava para pregar, se manifestou um demônio numa pessoa. E eu orei e falei assim, demônio, cala-te em nome de Jesus e tal. E a moça deitou no chão e ficou lá. E eu preguei e a moça deitou no chão lá. Preguei, tal. Depois terminou, oramos pelas pessoas, tal. Terminou o culto, alguém falou assim, Carlinhos, a moça está lá ainda, o demônio não saiu não. Você mandou ele calar, ele está lá, parado lá. Aí eu fui lá, sai dela em nome de Jesus. O demônio saiu. E até hoje, quando a gente encontra a galerinha que estava nesse coisa, eles falam assim, Carlinhos, você esqueceu Mas assim, era tão natural para a gente essas coisas, essas situações, que não existia ritual. Era assim, manifestou o demônio, vamos orar. Ah, teve enfermidade, vamos orar. Vamos, tudo envolvia oração. Né? Ah, vamos fazer tal coisa? Vamos orar. Então, era algo que era natural. Hoje não, quando você fala em oração, irmãos, a gente precisa orar aqui. É uma causa. Tipo assim, mas a gente vai orar por o quê? Você tem que falar com cuidado, Mas vai orar por quê? Qual que é a causa de oração, o motivo da oração? A vida, você está vivo, respirando, meu filho. Exatamente. Então eram pessoas que se convertiam e logo se tornavam muito ativas. Hoje você se converte numa igreja, você demora muito a entender que a igreja precisa de você. Ou então as pessoas que lideram demoram muito a dizer para você assim, se mexe que eu preciso de você aqui, ó. Tem coisa, tem espaço aqui. Você estava falando para mim logo que eu cheguei, que agora está surgindo bastante crianças aqui e precisa de pessoas habilitadas. Está tudo aqui. As ferramentas estão todas aqui. O problema é a gente se dispor, né? Startar. Fala assim, não, eu não sei, mas eu estou dentro, né? Vou fazer isso aí. Então, esse é o segredo, né? O segredo de você criar uma geração disposta mesmo a servir por amor. Servir e experimentar coisas, né? Para a gente não cair nesse erro de condenar a vez do outro. Sim. Para aqueles que virão depois de nós, para nós não olharmos para eles e falar assim, nossa, vocês não estão prontos, vocês não estão com nada, bons, né? Então, ensina o que é que a gente precisa focar, onde é que a gente precisa focar para a gente ter essa constância. Uma das coisas que mais me chama a atenção em você, e eu já falei isso, é isso, tipo assim, lá atrás você era essa pessoa de amar, de olhar, de cuidar. E a gente está falando que passaram 20 anos, a gente está falando de 2 décadas, onde as pessoas mudaram, o padrão da igreja mudou, várias coisas mudaram, mas quando a gente olha para você, a gente vê que você continua amando a mesma coisa que você amava lá atrás. E isso é difícil. Isso é difícil. Eu conheço pessoas, tipo, há mais de 20 anos, falam, nossa, essa pessoa ela se tornou outra pessoa. E é como se aquilo tivesse morrido, apagado dentro dela. O contrário acontece quando eu olho para você. Então, o que a gente precisa olhar hoje, no nosso tempo, na nossa vez, para a gente não esfriar e para a gente não esfriar os que estão surgindo? Rose, eu vou usar exatamente o que você disse. Quando você olha para mim e vê assim, ele continua amando, ele continua cuidando, ele continua sendo, é porque lá atrás eu fui amado, eu fui cuidado, e pessoas que eram, me ensinou a ser. Então, acho que o que está em você, você pode passar para outras pessoas. Então, a geração que está vindo depois de vocês,
Ela tem que sentir o amor de vocês. Porque aqui é uma geração, a geração de vocês é uma geração que tem muitas habilidades técnicas, profissionais. Você tem aqui uma doutora se preparando, você tem um cara que lê estamos tudo, que investindo. pesquisa tudo. Você tem... Então, só que é o seguinte, mais interessante que conhecer coisas é você transferir sentimentos. Quando eu chego e falo assim, eu amo vocês, é porque eu amo. Eu não sei falar outra coisa. Entendeu? Então, a questão é que quem me preparou falou assim, eu vou amar esse cara que ele vai amar outras pessoas. É isso. Nossa, que... Eu sabia! Eu veio que eu tava não querendo olhar, mas eu sabia que isso Não, ia é acontecer. porque às vezes... É demais. Qual foi o maior exemplo que Jesus deixou pra gente? O amor dele. O amor. Sim. Acho que nós falamos muito de coisas e esquecemos de falar de sentimentos. Sim. As pessoas têm sentimentos. Então, quando você chega para uma pessoa e fala assim, olha, eu vou orar por você, a pessoa tem que entender que não é só uma imposição de mão, é amor. Aham. É porque Amor é por aquilo ela. que o senhor disse, tipo assim, dá trabalho. Dá trabalho. E assim, às vezes a gente quer preservar a nossa vida. Então, tipo assim, eu cuido de você, eu te dou instruções, mas eu não permito que você acesse o meu coração. Então, por quê? Porque as pessoas já foram tão tocadas, tão magoadas. A gente olha assim e vê o quanto é árduo realmente esse trabalho, que às vezes você quer guardar o teu coração, mas na verdade o teu coração é aquilo que você precisa colocar para dar certo. Exatamente. Né? A gente ouve tanto falar assim, porque Deus amou o mundo de tal maneira que Ele deu o seu Filho, e às vezes a gente quer dar coisas, a gente quer dar Condições. condições A gente às acha que pessoas. dando condições, mas se você der amor, Não é, ele está falando assim, não, eu dei porque eu amei. Se você não amar, você não vai conseguir dar as nada. pessoas que me rodearam, ou que eu busquei estar perto delas, foram todas as pessoas que se expressavam com amor. Na música, eu, enquanto aprendendo a tocar, enquanto aprendendo a ministrar louvor, eu buscava boas referências. Hoje, quais eram as referências, as habilidades que eu buscava? Quando eu chegava num congresso, por exemplo, de um culto, um congresso qualquer, e eu via um Ademar de Campos, pastor Ademar, ministrando, e a igreja com a mão levantada, eu falei assim, eu quero isso na minha igreja. Aí o que eu fiz? Cheguei perto do Ademar. Quando eu chegava num lugar e via um pastor Massal falando da vida com muita simplicidade, eu falei assim, eu quero falar dessa maneira. Aí você vai falar assim, mas você já tocava? Eu tocava, mas o importante não era o que eu tocava. Eu, por exemplo, não sou um músico excelente. Só que eu sei a habilidade que eu tenho. A habilidade que eu tenho, às vezes, vai mais além do que a excelência dos acordes que eu faço. Eu desejo, eu quero ter uma música excelente, mas eu quero também ter um espírito excelente agindo na música que eu toco. Sim. Entendeu? Então, você experimentar coisas, mas você buscar referências de gente séria. Todas as vezes que eu ouvi uma música que me chamava a atenção, até hoje eu sou assim, eu tenho essa, não sei se é defeito, se é qualidade, mas assim, quando eu ouço uma música que me toca, eu quero saber a origem daquela música. Onde começou? Quem é esse cara? O que esse cara está cantando? O que ele prega? Aí quando você chega na rede social, você vê que a música e o cara que você ouviu não é o mesmo cara que está escrevendo ali. É aquilo que eu falei para você de vez em quando a gente olhar o que a gente escreve, o que a gente fala. Sim. Entendeu? Então, porque não estou querendo aqui julgar, fazer pré-julgamento de ninguém, mas assim, é necessário você beber de fontes puras, fontes que falem a verdade, que expressem a verdade, que expressem sentimento, que entre na sua alma. Depois que eu experimentei isso, Antônio Carlos, era comum, por exemplo, estar na igreja e cantando uma canção que eu adoro, que chama O Santo Espírito, né? Quando penso, Santo Espírito, que estás aqui, a minha alma se estremece de temor. Quando você chegava no coro, né? Porque eu quero levantar as minhas mãos, que eu via a igreja. É isso que eu queria. Quando eu cantava, por exemplo, em meu lugar, que era normalmente no culto de ceia, né?
Fostes crucificado em meu lugar, ó Cristo. Essa música, eu conheci essa música dentro de um estúdio. O dono dessa música, na hora que ele foi cantar no estúdio, ele foi cheio do Espírito Santo ali. Uau. E eu vivi aquilo lá. Eu falei, não, eu vou levar isso para a minha igreja. E quando eu chego nas igrejas, eu canto e funciona do mesmo jeito. Porque Uau. fonte, beber na fonte. Exatamente. É isso aí. Entendeu? Porque hoje estão replicando muitas coisas, mas beber na fonte é fundamental. É isso aí. O que dizer diante dessas coisas? Nossa, fiquei sem palavras. Mas esse último ponto que o senhor falou de o senhor via algo e o senhor pensava, eu preciso levar isso para a minha igreja. Eu acho que isso é algo muito sensacional e é algo que a gente precisa ressaltar, que é o amor pela igreja local, é o quanto você valoriza o local que você foi plantado, sabe? Porque hoje a gente vê pessoas que às vezes veem algo muito incrível em outro lugar e elas querem mudar de lugar, ao invés de trazer essa atmosfera, trazer essa coisa para onde elas estão hoje. Isadora, eu fui muito igrejeiro. Aliás, eu sou igrejeiro, eu sou rato de igreja, eu falo isso aí. Eu gosto de chegar cedo no culto. Esse negócio de chegar na hora que o culto está começando, ou depois que o culto começou, não é comigo. Eu gosto de chegar cedo. Tal, sempre fui muito. E outra, eu valorizava muito, sempre valorizei muito a questão da comunhão, né? De estar junto, de desenvolver coisas juntos. Então, não dá para você buscar sucesso na igreja. A igreja não é lugar de sucesso. A igreja não é lugar de negócios. A igreja não é um lugar onde você negocia a sua fé ou você negocia a sua habilidade. A igreja é um lugar de pura invocação e adoração a Deus. Esse conceito eu sempre tive. Então, eu tive a oportunidade de gravar a faixa no LP, porque o baterista que tocava comigo, nós fizemos uma música juntos, né, tal, e aí colocamos no festival de música, participamos, aí pegamos classificação, aí ganhamos uma faixa. Foi uma experiência legal, a igreja foi toda, gravamos lá, fomos participar do festival lá no Auditório Elise, lá no AMB e tudo. A experiência é legal, mas o nosso coração não estava em gravar, em ser popular. Nosso coração estava em proporcionar uma experiência nova na igreja. Então, tudo que a gente aprendia, volta para a igreja, vamos no culto. A canção nova, a experiência nova, a oração nova. Eu, pelo menos, eu não me vejo copiando ninguém. Eu não sei que você cópia de outra pessoa, eu sei ser eu mesmo. Então, talvez o segredo seja você... Eu falo bastante essa questão do segredo, né? Porque parece que é uma fórmula, uma chave mágica, né? Que você... Acho que o que você tem que fazer é estimular as pessoas a ter uma experiência e aplicar essa experiência dela no lugar onde está precisando dela. Não vou nem falar de chamado, que é uma outra conversa. Mas o que precisa aqui hoje? Se eu estivesse aqui hoje, já tem a pastora Rosiane, já tem o pastor Kleber, tem você e tal. Digamos que eu viesse para cá hoje. Que função eu poderia desenvolver aqui na igreja? Eu tinha que me descobrir. Rose, o que você está precisando? Eu estou precisando de alguém na área de ensino. Não tem ninguém mesmo? Não. Então, eu vou tentar ajudar você aqui. Então, você buscar a sua habilidade ministerial para o benefício da igreja local. Se um dia alguma coisa acontecer que você fala assim, não, eu preciso investir em outro lugar, tal, aí é uma outra coisa. Aí, beleza, olha, Deus abençoe, você vai e tal, que Deus te use lá. Agora não, hoje eu vejo que assim, o cara não sabe nada, ele começa a aprender alguma coisinha, ele já não se encaixa mais com o projeto original da igreja. Eu não posso chegar aqui com uma visão, estou aqui na igreja Faros, aí eu chego com uma mentalidade de uma outra igreja, quando eu falo igreja, estou falando assim de denominações. Missão, não, de missão da igreja. A igreja Faros, ela tem uma missão. Sim. Ponto. A Igreja Renascer, ela tem uma missão, ponto. Então, você não pode pegar as missões e começar a conflitar. Eu não posso chegar aqui com uma ideia e trazer uma ideia nova, sendo que ela já foi originada no coração de vocês. Então, o que precisa ser feito é ajustar tudo para que a Igreja Faros ela atinja seu objetivo ministerial, sua missão ministerial. Então, qualquer coisa que venha, gente que venha de fora, que surja, amém, mas a igreja aqui tem um projeto. E esse projeto envolve vida ministerial, vida de oração,
vida de dedicação, vida de amor, muito amor, porque se a Igreja Faros ministrar muito amor, ministrar, quando eu falo ministrar, estou falando de vivência agora, de experiência. Vocês vão ver que todas essas respostas, tudo que eu falei aqui, deixa de ser, porque vocês não têm uma experiência nova. Mas o fundamento estava aqui, entendeu? Então, por aí. Entendeu? O senhor estava até pegando o gancho nisso daí, o senhor também tinha falado um pouco antes a respeito da igreja, né? O que o senhor vê hoje sobre a igreja, o que eu quero dizer, as denominações. Sim. O senhor acha que precisava mais de unidade? Acha que está tendo essa unidade hoje? Ou o senhor mesmo falou, né, que o senhor não tem denominação, o senhor está lá pastoreando a comunidade de Carisma, mas quando eu saí da denominação que eu estava, Antônio Carlos, como eu disse para você, eu gosto de igreja, eu gosto do ambiente culto, não é igreja, eu gosto de culto. Eu senti a necessidade, tanto que eu fiquei acho que uns 2 meses entre uma denominação e a outra, mas eu não fiquei sem tomar ceia, sem ir no final de semana, eu ia numa Assembleia de Deus, eu ia na Presbiteriana, tal. Eu ouvi um certo, pelo fato de eu ser um cara conhecido, algum assédio, pô, vem pra cá, que aqui tem isso, aqui tem aquilo, tal. Mas quando eu cheguei na comunidade que eu estou, recentemente eu gravei uma entrevista lá com o pastor Anésio, tudo que eu precisava, eu vi lá. Os amigos, a comunhão, a singeleza de coração, o amor à causa do Evangelho, entendeu? A dedicação prática que as pessoas têm para com a sua vida e tal. É aqui que eu vou ficar. Então, mas só que é o seguinte, a gente pensa no reino. Sim. Quando você pensa no reino, eu posso ser suficiente lá, como eu posso ser suficiente aqui. Hoje estou aqui, então hoje eu estou 100% aqui. Sim. Eu não estou aqui trazendo o rótulo da minha denominação para falar assim, não, olha, o pastor Carlos da igreja tal está aqui, tal, e bater meu carimbo embaixo do carimbo. Não, eu estou aqui 100%, de Cristo, é o reino. Então, quando a gente pensa no reino, a gente não fica preocupado com essa questão denominacional. Eu vejo assim que por que se cria tantas igrejas? É porque as pessoas querem autoridade. E o título pastor, o título autoridade espiritual, ele traz um quê de arrogância, de prepotência, ou então um quê de poder, né? Mas eu conheço pessoas que começaram ministérios que são hoje fortes aqui em São Paulo, falando do estado de São Paulo, que são fortes, que são as pessoas que você olhava e falava, não, esse cara não é pastor. E o cara está mandando bem. Está lá pastoreando, ensinando, se dedicando, tal. Aí você se surpreende, fala assim, pô, eu acompanho alguns ministérios, né, com o advento da internet a gente vê tudo, né? Sim. Tem alguns caras que eu paro, pelo menos uma vez por semana, para ouvir. E assim, eu ouço um numa segunda, um na terça, um na quarta, um na quinta. Assim, são pessoas que a pregação deles tem tudo a ver com o que eu penso, com o que eu acredito e com Jesus que eu vivo. E aí, me edifica. Então, eu sou resultado de alguns modelos que eu bebo, que eu gosto, que eu quero. Então, em vez de eu olhar lá, volta, tocar no assunto, olhar lá a fofoca do Fuxico Gospel, eu vou ouvir pregadores bons. Aí você ouve esses caras, você fala assim, é isso que eu gosto, é isso que eu quero, é isso que eu quero transmitir para as pessoas, entendeu? Só que aí entra aquela questão, eu não preciso copiar nenhum deles, eles já existem. Sim. Eu preciso ser eu mesmo, né? Então, quando a Rose chama assim, pastor Carlinhos, vem aqui na minha igreja, tal, pode ter certeza que vai vir um cara, Até falando disso daí, cara. o senhor, no ano passado, um período que a gente está vivendo de pandemia, difícil pra caramba, e o senhor tinha acabado de fazer uma cirurgia, de repente veio a mensagem da Rose, conta aí pra gente. Foi algo interessante, eu estava conversando com a minha esposa, até falando sobre a Rose, que quando a Rose me buscou, assim, para conversar sobre convidar para vir aqui, na inauguração da igreja, naquele exato momento eu estava na mesa de cirurgia. Aí minha esposa olhou e falou assim,
quando eu saí da mesa de cirurgia, que eu estava na UTI, pós-cirurgia, eu falei, Carlos, ó, tem um monte de recado aqui, um monte de gente aqui, tal, mas essa menina aqui, ó, ela tá querendo falar com você bastante, não sei o quê, tal. Eu falei para ela que você estava operando, tal. Eu falei assim, é a Rose. Eu falei assim, eu vou ligar para ela. Quando eu saí da UTI e fui para o quarto, eu fiz questão de ligar para a Rose, e a Rose disse, ai, pastor, desculpa, você passando um perrengue danado. Gente, eu estava feliz, eu estava bem, entendeu? Então eu falei, não, Rose, vê a data aí. Ah, mas eu não vou ver agora, não. Tá, tudo bem, então quando você quiser ver, é só me chamar. Aí eu estava em casa, posteriormente ela me ligou e me convidou, e aí eu vim aqui e contei a história. Eu estava vindo de um processo, para minha família foi assustador, para mim foi tranquilo, eu estava de bem. Se vocês for ver a entrevista recente que eu fiz lá na Carisma, eu sou um cara muito de bem comigo mesmo, a minha cabeça é legal, né? A minha alma é uma alma legal, eu estou de boa, então eu não tenho, eu sei, eu vou falar igual o Paulo agora, eu sei o que é estar abastado, mas sei viver onde não tem nada, entendeu? Então, o Evangelho para mim é isso, é relacionamento, pessoas de verdade, pessoas que falam a verdade e pessoas que mesmo que cometam erros, elas podem olhar e falar assim, não, ó, o pai está de braço aberto aqui, dá para voltar. Então, é esse coração que as pessoas precisam conhecer. Então, volto a dizer, eu sou resultado de vários relacionamentos bons que eu tenho à minha volta. Eu tenho amigos bons, eu tenho pessoas boas à minha volta. Então, quando eu percebo assim, opa, tô saindo fora do eixo, o corpo um lado aqui, eu tenho um amigo aqui, tenho um amigo ali, então tá pronto. Aí eu tô curado e volto aqui, aí vem pregar. É isso, demais. Sim, gente, pode não parecer, porque quando a conversa é boa, o tempo passa rápido. Mas eu vou abrir agora para as nossas considerações finais, para os meus co-apresentadores. Nossa, já, cara. Sim, então, considerações finais, pessoal. Vai lá, Rose. Pastora Rose. Agora que ela enxugou as lágrimas dela. Então, meu Deus do céu, cara. Não tenho nem o que falar, realmente só agradecer mesmo. E é sensacional poder começar isso com o Senhor Deus e com você. Com o Senhor Deus. Com o Senhor Deus e com você, Carlinhos. É muito bom e é muito legal observar e ver sinceridade. Assim, você olhar e falar, cara, isso bate, isso é compatível, as palavras condizem com o espírito, o sentimento condiz com as palavras, é incrível. Bacana, isso. Obrigado. Então, eu louvo realmente a Deus pela sua vida e espero usufruir bastante disso durante esse tempo. Bem na minha vez, eu quero usufruir demais disso. Amém. E realmente dizer que hoje o que nós estamos frutificando é aquilo que você semeou durante muito tempo. E é muito bom, cara, é muito bom olhar e falar assim, não sou só eu que acredito nisso. Tem mais gente acreditando, tem mais bacana. Gente vendo bondade nisso, receber o teu cuidado, receber a tua oração, a tua curtida. Cara, é sensacional, obrigada. Obrigada, o teu amparo chegou no momento em que eu não tinha nada. Então, muito obrigada mesmo, e eu quero estar à disposição também. Né? Legal. Você já é alguém que está nas minhas orações constantemente, mas eu quero servir naquilo que for necessário. Amém. Também, que Deus te abençoe. Bacana. Termina com que Deus legal. Abençoe. Não, mas é demais. O que eu aprendi hoje aqui, né? O que a gente vem aprendendo com o Senhor, né? É importante para essa nossa caminhada, né? Para a gente fazer para continuar, né? Tudo isso, né? E que vocês que estão assistindo também, pega isso, agarra isso, vai lá, segue o Pastor Carlinhos lá nas redes sociais, no Facebook, Instagram, né? O senhor está também. Instagram, como é que está o senhor lá? O Instagram eu estou como Carlinhos Bora, ponto Bora. Ponto Bora, isso mesmo. Vou até explicar vou até explicar, a Rose até explicar, porque tudo que eu escrevo, tudo que eu penso, logo escrevo. Uhum. E tudo que eu escrevo, eu assino lá embaixo com o hashtag Bora Pra Vida. Sim.
E o meu nick lá, por exemplo, eu queria colocar Carlos Alberto ou Carlos alguma coisa. Eu falei assim, quer saber, eu vou colocar... A minha filha fala assim, pai, só muda de nick toda hora e tal. Aí eu falei, não, eu vou colocar um que não vai mudar mais não. É carlinhos.bora no Instagram. Tá bom? E que a gente venha, né, absorver, né, pegar tudo isso daí e colocar para a nossa vida, tanto aqui na Igreja Faros, você que faz parte, se você faz parte de outra igreja, carrega essa unção também e leva para a sua igreja, que isso também vai transbordar, vai transferir, vai ser uma transferência também. E é isso, muito obrigado mesmo por tudo aí que o senhor trouxe para a gente. E isso é muito bom e edifica bastante. Eu creio que a gente vai passando isso para as próximas gerações, e a gente vai aprendendo mais, e estamos aí também no que o senhor precisar também. Eu que agradeço vocês de me permitir estar com vocês, né? Eu estou me sentindo agora, eu estou saindo daqui agora com aquela sensação, sabe, daquele salmo, quando o Senhor restaurou a nossa sorte, ficamos como quem sonha. Estou daqui sonhando hoje, entendeu? Então, eu estou saindo daqui hoje com a mochila vazia. Deixei tudo aqui. Mas não, aqui tem mais. Eu acredito que assim, a gente vai conversando e as coisas vão se desenrolando, as coisas vão surgindo. E não que eu seja uma fonte inesgotável, mas acho que dá para a gente conversar bastante coisa, bastante assunto, bastante temática, porque, na verdade, falar de mim é muito pouco, porque tudo que eu vivi na minha vida tem a ver com Jesus. Os meus erros, os meus acertos, o meu crescimento, o silêncio, né? Tudo, o meu casamento, meus filhos, minha neta, tudo que eu vivo hoje, todo os carinhos, as amizades que eu tenho, os amigos, eu tenho amigo de tudo que é jeito, eu tenho amigo na igreja, eu tenho amigo fora da igreja, tudo isso é por causa de um nome só, de Jesus. Então, se alguma coisa boa eu tenho, é por causa de Jesus. Então, obrigado por estar com vocês, de verdade. Obrigado, viu, Isadora? Uau, gente. Eu pensei naquela passagem que fala que agora restam 3 coisas: a fé, a esperança e o amor. Mas o amor é o maior deles. E eu fiquei com isso agora, encerrando esse nosso podcast. Do amor de você escutar aqueles que vieram antes, do amor de você semear naqueles que virão. Então, que essa mensagem tome forma na sua vida, não só entre por um ouvido ou saia por outro, mas frutifique no tempo certo. Então, muito obrigada para você que esteve até aqui conosco, até o final desse podcast. Eu te convido a compartilhar ele nas nossas redes sociais. Nós estamos presentes no Instagram, Facebook, no Twitter, no YouTube. Então, se você não segue a gente, essa é a sua oportunidade. Curta esse vídeo para que a mensagem tenha o maior alcance possível. Nós também estamos no Spotify com esse podcast para você que está no YouTube. Então, também segue a gente lá. Muito obrigada. E não se esqueça, eu vejo uma grande luz. E você? E você. Amém. Glória a Deus.